Oi, que bom que você está aqui. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Camila e sou um ser multidimensional assim como você. Eu tenho umas experiências e umas informações curiosas, bem interessantes para compartilhar. O tema desse vídeo é você magnético, você magnética. E surgiu a partir de um paralelo que eu fiz com experiências minhas com um conceito físico chamado suscetibilidade magnética. Para quem não sabe, além de multidimensional, eu sou geofísica, sou especialista em geociências e geodinâmica e eu gosto de misturar as verdades, sabe? Os diferentes pontos de vista, ciência, metafísica, espiritualidade. Afinal de contas, a gente está aqui para experimentar várias realidades a partir de várias perspectivas e pontos de vista, não é mesmo? Bom, para começar esse vídeo é importante ter em mente, ter consciência de que somos seres complexos, que é energia, somos energia, com vários campos, mental, emocional, físico, que interagem e criam a realidade que a gente está experimentando. Se você acha esse conceito muito aleatório, eu vou deixar aqui no card o meu vídeo anterior, onde eu falo sobre o despertar espiritual, que nada mais é a minha perspectiva sobre o despertar de consciência, tomar consciência de que você é uma criatura criadora, de que você cria a sua realidade, né? Não adianta ficar no lugar de coitadinho, de vítima, de culpado. É tomando consciência que você pode escolher, fazer escolha, modificar padrões e criar uma realidade diferente. E aí vamos ao caos, né? Eu sou sagitariana, com o nó do norte ali do ladinho do sol em Sagitário, uma lua em Gêmeos. Então essa questão da viagem, viajar, conhecer novas culturas, expandir, é muito importante para mim, é algo que realmente nutre a minha alma. A minha profissão me permite isso, eu conheço esse Brasil aí de cabo a rabo, mas não conhecia o exterior, nunca tinha ido para fora do Brasil. E era algo que eu desejava profundamente, ter uma lista com vários países para conhecer. Mas me parecia algo muito inalcançável, tão distante de mim, que eu simplesmente não gerava movimento e fazia acontecer. E aí um belo dia eu tava assim, me sentindo estagnada, precisando mudar, a alma pedindo por movimento. E eu ali, né, naquela situação, conversando com o meu mentor, falei com ele, né, o meu guia, nossa, vocês estão me trazendo, porque eles me traziam muito essa coisa, não, você tem que ir pra tal lugar, fazer tal coisa, e abrir portal aqui, fechar portal por lá. Eu falei, como, gente, que eu vou sair aqui do país? Não é assim, né, eu tô na matéria, tem que ter dinheiro, não sei o que, Aí eu escutei assim, como você quer ir para um lugar mais distante se o que está disponível para você agora, aqui, você não toma posse? E aí foi a virada, foi a tomada de consciência. Quando eu tomei consciência disso, eu falei, caramba, aí eu reconheci uma resistência absurda. Eu nasci na Bahia, sou do sul da Bahia, morei 18 anos, a 1h30 de Caraíva, e eu não conhecia Caraíva. Eu tô há quase 10 anos em Brasília e eu fui uma vez na Chapada dos Veadeiros durante um sábado e domingo, um dia e meio. Ouro Preto era uma cidade que eu desde criança tinha vontade de conhecer. Várias amigas do ramo da mineração vivem ali em Ouro Preto e eu nunca tinha ido. E aí eu virei e falei, opa, peraí, eu identifiquei a resistência. Tinha uma resistência e aos poucos eu fui quebrando. Fui a Ouro Preto, aí depois fui pra Chapada, depois fui pra Caraíva. Voltando de Caraíva, aconteceu um negócio bem interessante. Eu tava numa conexão em Guarulhos, o voo tava atrasado. Chegando em terra, os comissários estavam, né, abordando a gente pelo nome para fazer um encaminhamento para conexão. E eu não sei porquê, estavam me encaminhando, não, porque você tem que ir pro outro terminal, voo internacional para Paris e não sei o que. Eu falei, não, moça, eu tô indo para Brasília. E pensei, quem me dera tá indo para Paris agora. Tá bom, vim para Brasília, várias sincronicidades começaram a acontecer, conectadas a Paris. Uma amiga minha me mandou uma mensagem dizendo que tinha comprado uma passagem para Barcelona, que estava indo, e foi justamente a passagem na janela de tempo que eu tinha para viajar. Eu ia fazer uma outra coisa nesse mês, e aí me deu um fogo, uma chispa assim, que eu comprei passagem. Aí eu falei com minha mãe
minha mãe conhece vários países e tal. Nossa, que bom, achei que você não fosse, bora, isso mesmo, todo mundo comemorou. Depois eu descobri que o meu pai tava meio assim, que meu pai tava com medo que eu viajasse. Aí minha mãe falou, conversa com seu pai tá meio assim, não sei o que, já falei pra ele que é bobagem. Aí fui conversar com meu pai. Aí meu pai começou a falar que tava em guerra o mundo, que não era o momento de eu sair. Falei, pai, infelizmente o mundo sempre esteve em guerra. Entendo o medo do senhor e tudo mais, mas eu vou com cuidado e tal. E a gente foi aprofundando nessa conversa até que ele falou assim, acho que tava tão inconsciente pra ele também, mas eu nunca fui. Seu avô nunca foi. Cara, ele entregou de mão beijada pra mim, o ouro ali. Aí eu peguei na hora, eu falei, ai, esse medo não era meu, a resistência não era minha. E eu peguei pra mim de forma inconsciente. Aí, olha só, e aqui eu deixo pra vocês a sacada. Se vocês têm pai, mãe, vovó vivos e estão conscientes, estão com a cabeça, com os olhos e o coração abertos para perceber esses padrões, é uma excelente oportunidade de fazer isso que eu fiz, ó. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, mas em algum momento o senhor priorizou ir? Ele parou assim, pensou, não. Falei, agora, o senhor pode ir, tem condições. O senhor priorizou ir? Aí ele, não. O vovô, e vovô? Seu avô nunca pôde, seu avô aí começou a falar, né, daquela coisa da escassez muito forte e tal. Aí eu virei pra ele e falei, pai, nunca me faltou nada. Eu sempre tive tudo o que eu precisei. Tive escola, tive comida, brinquedo. Eu sou muito grata, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela vida. Mas eu escolho priorizar as viagens também. As viagens são importantes para mim e eu posso pagar por elas. O Senhor me libera, me autoriza a viver isso, independente das suas escolhas. Aí ele, não, que isso, não tô te pedindo de nada não, não sei o que, tarará. Não, você é livre, vai, não, é só... Aí eu falei, obrigada, pai. E talvez ele não entendesse a profundidade do que eu tava conduzindo ali. Mas ele, não, você é livre, vai. Eu falei, obrigada, eu vou mesmo. E digo mais, essa é a primeira de tantas outras que virão a partir delas. Aí ele, é isso aí. E eu fui. Eu fui, fiquei 30 dias, foi uma experiência transformadora. E o que fica disso tudo, que eu quero trazer para vocês, é uma palavrinha chamada coerência. Como é que você quer ir para um lugar mais distante, manifestar algo maior, se o que está aqui já disponível para você, você não toma para si? É incoerente. E se não houver coerência, a nossa susceptibilidade magnética é baixa. A nossa capacidade de magnetização é baixa. E aí eu trago um princípio físico, né, uma propriedade física dos materiais, que é a susceptibilidade magnética. Vamos nessa? A susceptibilidade magnética é a capacidade que o material tem de se magnetizar, de tornar-se magnético a partir da ação de um campo magnético externo. Então, vários materiais têm características diferentes e baseia-se nada mais do que a organização dos elétrons no material. Bom, e é interessante você perceber o aspecto fractal da geometria sagrada que cria a realidade. O elétron, assim como, por exemplo, o planeta Terra, ele gira em torno do próprio eixo, com movimento de precessão, que nem um peão, que nem a Terra, né? Esse movimento de precessão gera também um momento magnético e faz com que, assim como a Terra, o elétron tenha uma polaridade, um polo positivo e um polo negativo. A orientação desses polos, que a gente chama de spin, né, vai se relacionar com tantos outros elétrons e vai gerar um momento magnético total daquele material. Quando um campo magnético externo passa a atuar, dependendo do tipo de material, esses spins, esses elétrons, eles vão se organizar ou no sentido contrário ao do campo externo ou no mesmo sentido do campo. Quando o material consegue, eu não vou entrar aqui no mérito dos minerais ou dos materiais diamagnéticos, paramagnéticos, ferrimagnéticos, ferromagnéticos, mas o que você precisa saber é que esses spins, quando eles se orientam na mesma orientação do campo magnético que está atuando, ele se torna magnético. E o que eu quero fazer o paralelo é, se você está incoerente, é como se os seus spins estivessem desalinhados e você não se torna magnético.
Quando você tem um conflito entre os seus campos mental, emocional, quando você não consegue estabelecer uma harmonia entre emoção e razão, entre o seu coração, a sua verdade do coração e aquilo que você está criando com a sua mente, seus spins estão desorganizados. E esse grande campo magnético externo é a realidade que está disponível para você, porque na realidade tudo está disponível. Mas você precisa se alinhar, você precisa alinhar os seus campos, você precisa alinhar os seus spins para se tornar magnético. E aí a sua susceptibilidade magnética aumenta. Existem materiais que são tipicamente magnéticos, os ímãs, por exemplo. Eles têm um campo interno deles, uma estrutura eletrônica que faz com que todos os spins estejam ali, né, organizados no mesmo sentido, na mesma direção. Então existem pessoas que elas já estão no nível de consciência dos próprios campos, dos próprios padrões que se repetem e pegam o cacuete de construir novos padrões, se tornam pessoas extremamente magnéticas e abundantes. E esse é o ponto. O quão suscetível você está para criar a realidade que você quer, para atrair. E aí, muitas vezes a gente fala assim, o universo traz para mim, o universo traz para mim. E que tal a gente experimentar? Eu atraio para mim aquilo que eu preciso. Isso te coloca no lugar de criador, de autoridade, de protagonista. Você não terceiriza a sua realidade para o universo atrair. Eu me alinho, eu me conheço, eu sei qual é o padrão que eu preciso pegar no pulo. E aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência dessa viagem. Eu estava em Roma, tinha acabado de chegar, cheguei na estação, né? Peguei o aplicativo para ver minhas opções para chegar até o hotel. Olhei, vi que tinha um ônibus que parava uns 400 metros do hotel, mas assim, gente, eu me sinto muito mal dentro de ônibus, eu não gosto, eu detesto andar de ônibus. Assim, interestadual, de uma cidade para outra, tranquilo, eu boto meu fonezinho, vou literalmente viajando, mas assim, esses ônibus de coletivo, eu detesto, então era a minha última opção. Eu me sinto muito mal mesmo no ônibus. Tinha motorista de aplicativo e táxi. Eu tentei por uns 15, 20 minutos no aplicativo, não consegui. E falei, tem que ser táxi. Só que no táxi tinha uma fila de pessoas pro aeroporto, então a fila estava um pouco grande. O táxi ia passando, ia pegando o primeiro da fila, depois o próximo pegava o segundo e assim por diante. Só que na frente da fila, enquanto eu esperava, eu vi um ônibus com a porta aberta. Certamente ali era a estação terminal dele, era o ponto de partida. E aí eu olhei, fiquei curiosa, fui ver o itinerário. O itinerário era justamente o que ia pro meu hotel, que ficava uns 400 metros do meu hotel. E aí eu aprendi que nem toda porta aberta é para você passar. Parecia que a porta estava aberta para mim. Gente, estava na minha frente a porta do ônibus que ia pro mesmo lugar que eu estava querendo ir. A diferença, o único ponto, é que eu, escolhendo o ônibus, eu estaria abrindo mão de algo muito importante para mim, o meu bem-estar. Só que ao invés disso, eu negociei com uma crença inconsciente de escassez, de uma suposta economia que me garantiria aí, sei lá, muitos, porque táxi não é barato, mas, nossa, eu vou economizar aqui, mas eu tinha os recursos. Eu tinha recurso para pagar o táxi, para chegar bem no hotel, mas eu escolhi, baseado numa reação, num padrão de escassez, entrar no ônibus. Eu entrei. Tava vazio, porque era estação terminal, mas eu fiquei perto de 1h20, e esse ônibus foi enchendo. E eu com essas malas de rodinha escorregavam na hora que fazia curva. E o pior foi quando eu desci do ônibus, que eu olhei para aquele tanto de paralelepípedo antigo, né, de Roma, e eu com mala. Quem conhece Trastevere sabe como é que é o chão. E eu lá, ó, levantando aquela mala. Eu tinha vontade de xingar. O frio que eu tava sentindo, que tava frio, um vento, tava 5, 6 graus durante o dia, mas tava ventando muito. E eu com casaco, mas carregando a mala, eu tava suando igual um cuscuz embaixo. E aí eu falei, eu vou rir.
Porque aí eu peguei no pulo, eu tomei consciência, olha só o que ainda tá reverberando no meu sistema, é a escassez. Eu tô abrindo mão do meu bem-estar, eu tenho recurso para ter bem-estar, mas eu tô escolhendo a escassez ainda. Então, isso é uma incoerência. Se você tá atento, se você tá atenta, se você consegue perceber, se eu tivesse ficado só no lugar da reclamação, ai que merda, eu não teria, talvez, percebido o que estava acontecendo no inconsciente. Mas ali eu peguei. E a partir de agora, meu bem, eu penso muito bem antes de entrar numa porta aberta. Nem toda porta aberta é para você passar, tá? Ali é para você testar o seu spin, se ele realmente está alinhado. Pois a partir de agora, eu tô ficando consciente da minha susceptibilidade magnética para atrair o que eu quero atrair. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Quer dizer, não espero nada. Mas assim, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas. É um assunto bem interessante que pode realmente colocar a sua vida num outro patamar. E espero que mais do que... Aí sim, espero que mais do que respostas, eu tenha te trazido vários questionamentos sobre si mesmo, tá bom? Até o próximo vídeo.